Como o Espírito Santo te ajuda a confiar quando o dinheiro acaba? Quando o dinheiro acaba, não é apenas o bolso que se esvazia, é o coração que se aperta. É a mente que começa a duvidar, é a fé que parece diminuir diante da incerteza. Você tenta manter o controle, contar o pouco que restou, equilibrar o que não tem solução, e no fundo do peito nasce uma angústia que ninguém vê. O mundo continua girando, as pessoas continuam vivendo, e você se pergunta em silêncio: será que Deus ainda está comigo? É nesse instante, quando o desespero começa a tomar forma, que o Espírito Santo se aproxima de um jeito diferente. Ele não chega com barulho nem pressa, chega com presença. Ele entra no seu coração quando o barulho das contas, do medo e da preocupação finalmente se cala. É no silêncio que ele fala mais alto. O Espírito Santo não se revela nos dias de abundância. Ele se manifesta na escassez. Quando a sua força acaba, ele começa. Quando seus planos falham, ele se levanta. Quando você acha que perdeu o controle, ele mostra que o controle nunca foi seu. Há uma sabedoria divina no caos, há um propósito escondido na falta, há uma voz que só pode ser ouvida quando tudo o que é humano se cala. Essa voz não diz apenas "aguente firme", ela diz "confie em mim", mesmo sem entender. É um chamado para descansar quando o mundo diz que é hora de lutar. É um convite para crer quando tudo parece ter terminado. Muitas vezes, Deus não muda a situação imediatamente, porque antes quer mudar o seu coração. Ele permite que o dinheiro acabe, que a conta atrase, que o chão pareça sumir, não por castigo, mas porque quer te ensinar que a fé verdadeira não se apoia em garantias. A fé que depende de estabilidade não é fé, é conforto. E o Espírito Santo não veio para te manter confortável. Ele veio para te transformar. Ele quer te ensinar a confiar em um Deus que trabalha no invisível, que sustenta com o que não se vê, que prepara o futuro no silêncio do presente. Talvez você tenha orado por respostas e tenha recebido apenas silêncio. Talvez tenha esperado uma solução rápida e o tempo só trouxe mais incerteza. Mas há algo sagrado nesse silêncio. O Espírito Santo fala através dele. Ele está te conduzindo a uma dependência que o mundo não entende. O mundo ensina que confiar é ter um plano, mas Deus ensina que confiar é ter uma promessa. A promessa de que Ele nunca abandona, mesmo quando tudo parece estar acabando. É essa promessa que te mantém de pé, mesmo quando o chão está afundando. Enquanto você escuta esta mensagem, talvez se veja preso em pensamentos de culpa e medo. Talvez ache que a sua fé é pequena, que você não consegue orar como antes, que não sente mais a presença de Deus. Mas saiba, o Espírito Santo não te mede pela força das suas palavras, e sim pela entrega do seu coração. Ele não está esperando que você seja forte, está esperando que você se renda, porque quando você se entrega, ele age. Quando você reconhece que não pode, ele começa a mostrar que pode. O Espírito Santo quer te lembrar hoje que confiar não é fingir que tudo está bem, é saber que tudo está nas mãos de Deus. É entender que o mesmo Deus que criou o universo também conhece o saldo da sua conta e as lágrimas que você derrama quando ninguém está vendo. Ele não ignora sua dor, ele a transforma, ele não apaga suas lutas, ele as usa para revelar sua presença. Cada lágrima que você derrama se torna uma semente regada pela fé, e Deus nunca deixa de fazer brotar o que foi regado com fé. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar um novo tipo de confiança, aquela que não depende de circunstâncias, aquela que nasce no deserto, floresce na falta e amadurece na entrega. Ele quer te mostrar que você não está só, mesmo que tudo pareça dizer o contrário. Ele quer te levar a entender que a verdadeira provisão não está no dinheiro, mas na presença. Porque quando a presença de Deus te preenche, a ausência de qualquer coisa deixa de te dominar.
A fé se torna o seu sustento e a paz o seu alimento. Respire e perceba, o Espírito Santo está aqui, exatamente agora. Ele se move em meio à tua confusão. Ele toca o lugar do medo e transforma em confiança. Ele não precisa de muito, só precisa do teu sim. O seu sim, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com lágrimas, é suficiente. Quando você diz, Espírito Santo, eu confio, o céu se move. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, a mão de Deus começa a agir nas partes invisíveis da sua história. Esta mensagem não é sobre dinheiro, é sobre fé. É sobre aprender que quando o dinheiro acaba, Deus começa a te ensinar o valor da confiança. Ele não quer apenas resolver a tua necessidade, quer restaurar o teu coração. Porque no fim, a confiança é o maior milagre que o Espírito Santo realiza. O milagre de transformar a escassez em fé viva e o desespero em esperança. O momento da dor, o medo de não conseguir pagar o que deve, a angústia de ver o dinheiro acabar antes do fim do mês, a sensação de fracasso quando os planos não se cumprem, tudo isso cria um peso invisível que aperta o peito e consome a paz. Ninguém fala sobre o desespero silencioso que nasce quando a conta bancária mostra números vermelhos. É um tipo de dor que não se vê, mas se sente profundamente. E é nesse ponto, quando o coração já não tem força para esconder a preocupação, que o Espírito Santo começa a trabalhar nas áreas onde o controle humano termina. Ele não chega para resolver de imediato o problema. Ele chega para transformar o olhar. Há momentos em que a vida parece testar cada fibra da nossa fé. Você ora, pede ajuda, tenta acreditar que as coisas vão mudar, mas o tempo passa e nada parece acontecer. A mente se enche de perguntas, o coração se enche de medo e o silêncio de Deus começa a incomodar. Você olha ao redor e vê pessoas prosperando, fazendo planos, enquanto você luta apenas para sobreviver. E uma dúvida começa a ecoar por dentro. Será que Deus se esqueceu de mim? É aqui que o Espírito Santo te convida a ver o invisível, a perceber que o agir de Deus não é medido pelo que você vê, mas pelo que está sendo construído dentro de você. Imagine uma mãe com as contas nas mãos, olhando para o teto e dizendo em voz baixa, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ou um homem sentado à mesa, calculando números que não fecham, tentando parecer forte diante da família, mas desmoronando por dentro. Essas cenas acontecem todos os dias em silêncio e é nelas que o Espírito Santo se manifesta com maior poder. Ele não vem para te humilhar, vem para te lembrar que a escassez não é o fim, é um ponto de encontro com Deus. O que para o mundo é fracasso, para o Espírito Santo é terreno fértil. Quando a dor aperta, é natural tentar controlar tudo, mas Deus não se move sob o controle humano. Ele trabalha no terreno da rendição. É quando você solta o que não consegue mais segurar que ele assume o comando. A dor é o chamado dele. Cada lágrima é um sinal de que o Espírito Santo está pronto para transformar aquilo que você não entende. Ele pega o caos e reorganiza, pega o medo e transforma em fé, pega a escassez e mostra que o essencial não acabou. Porque o essencial é Ele. Há uma frase que o Espírito Santo repete ao coração daqueles que estão passando por tempos difíceis. Não é o dinheiro que te sustenta, é a minha presença. Essa é a verdade que o inimigo tenta apagar, porque ele sabe que quando você entende isso, a falta perde o poder sobre você. O Espírito Santo te ensina a olhar para o vazio e enxergar promessa. Ele te mostra que o deserto não é castigo, é treinamento. Ele está forjando em você a confiança que não depende das circunstâncias. Quando tudo dá errado, há uma tentação quase irresistível de achar que Deus está distante. Mas a ausência de respostas não é a ausência de cuidado.
É silêncio pedagógico. É o Espírito Santo ensinando sem palavras, moldando o caráter, limpando o coração das ilusões. O que parece abandono é, na verdade, preparação. Deus está te ensinando a depender dele de um jeito que você nunca aprendeu antes. A dor que você sente hoje é a prova de que o Espírito Santo ainda está te moldando. Porque se ele tivesse desistido, você não estaria aqui ouvindo esta mensagem. Ele não está distante, ele está trabalhando. Ele conhece a tua história, as noites em que o sono não vem, os dias em que o cansaço vence, e mesmo assim ele sussurra: confie em mim. Essa voz pode parecer pequena, mas é ela que te mantém de pé. Há algo sagrado em chegar ao limite. É nesse ponto que o Espírito Santo começa a mostrar quem Deus realmente é. Ele te ensina a reconhecer que confiar não é entender, é permanecer. É acreditar que mesmo que o amanhã ainda pareça incerto, o cuidado de Deus já está preparado. Cada desafio é uma lição de dependência. Cada lágrima é um degrau em direção à maturidade espiritual. E quando a mente grita, não vai dar certo, o Espírito Santo responde com mansidão: eu sou o suficiente. É nesse contraste entre o desespero humano e a voz divina que a fé é formada. O Espírito Santo te sustenta quando você sente que não há mais chão. Ele te ergue, não com promessas de riqueza, mas com a certeza de que nada pode faltar a quem confia no Senhor. Este é o momento em que a dor se transforma em revelação. O Espírito Santo não quer apenas aliviar o sofrimento, ele quer revelar a presença de Deus dentro dele. Porque o maior milagre não é o dinheiro aparecer, é o medo desaparecer. Quando você entende isso, a falta deixa de ser inimiga e se torna instrumento. Deus está te ensinando a viver pela fé, e é isso que vai te sustentar muito além do que o dinheiro pode comprar. O toque do Espírito. O Espírito Santo age de forma diferente do que imaginamos. Ele não chega com soluções prontas, nem com promessas rápidas. Ele trabalha em silêncio, no interior, onde ninguém mais pode tocar. Quando tudo parece parado, ele está se movendo. Quando tudo parece perdido, ele está preparando o terreno. É assim que ele transforma o desespero em fé, a dúvida em certeza, a espera em propósito. Ele não opera na pressa humana, ele se manifesta na profundidade. A ação do Espírito é muitas vezes invisível, mas é nela que o impossível começa a nascer. Há momentos em que a mente não entende o que o coração sente. Você tenta acreditar, mas o medo continua ali, insistente. E é nesse intervalo entre a fé e o medo que o Espírito Santo trabalha. Ele sussurra verdades que a razão não compreende. Ele traz paz antes da resposta, força antes do resultado, direção antes do caminho se abrir. O Espírito Santo não espera as circunstâncias mudarem para agir. Ele muda o seu interior para que você enfrente as circunstâncias com fé. É assim que ele te ensina a confiar mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Ele fala de maneiras sutis, quase imperceptíveis, e por isso tantos não percebem o seu agir. Às vezes é uma lembrança que surge de repente, um versículo que volta à mente, um sentimento de calma em meio ao caos. Outras vezes é uma porta que se fecha, e você não entende que foi ele quem impediu algo que te afastaria da promessa. Ele age com sabedoria eterna, e tudo o que faz tem um propósito. O Espírito Santo nunca chega tarde. Ele chega no momento em que o coração está pronto para entender o que Deus quer revelar. Quando o desespero te empurra para agir por impulso, o Espírito Santo te convida a ficar em silêncio. Quando o medo diz, acabe com isso de uma vez, ele diz, espere. Quando o mundo grita que acabou, ele sussurra, eu ainda estou aqui. Ele não compete com o barulho das suas preocupações, por isso fala na suavidade. A voz do Espírito Santo é como o vento.
Você não a vê, mas sente o efeito dela quando toca o seu interior. É nesse toque que ele muda tudo, sem precisar mudar nada ao redor. O Espírito Santo trabalha onde os olhos não alcançam. Ele vai fundo nas memórias, nas feridas antigas, nos pensamentos que você não consegue controlar. Ele cura o que a vida feriu, restaura o que o tempo desgastou e reacende a fé onde a esperança já parecia morta. Ele te faz lembrar de quem é Deus, mesmo quando o medo tenta te convencer do contrário. O Espírito Santo é o conforto de Deus em forma de presença. É a mão que sustenta quando você sente que não aguenta mais. É o sopro que mantém viva a chama da fé quando o vento da dúvida sopra forte. Muitas vezes você acha que Deus está em silêncio, mas o silêncio é o instrumento que o Espírito Santo usa para fortalecer sua fé. Ele sabe que, se falasse tudo de uma vez, você não entenderia. Então ele ensina pouco a pouco, conduzindo o coração a enxergar o que o olhar natural não vê. Cada espera, cada pausa, cada aparente demora é uma conversa espiritual que está acontecendo dentro de você. É assim que ele transforma a ansiedade em maturidade. O toque do Espírito Santo também é correção. Ele mostra quando a atitude é errada, quando o foco está no medo e não em Deus, quando a oração virou apenas pedido e não confiança. Ele não te condena, ele te realinha. Ele te conduz de volta ao caminho da fé com ternura, mas também com autoridade. Ele quer te ensinar que o verdadeiro milagre não é o dinheiro voltar. É a sua paz permanecer mesmo sem ele. Essa é a maturidade espiritual que o Espírito Santo quer construir em você. Quando o Espírito toca, tudo muda por dentro. As vozes do medo perdem força, as dúvidas diminuem e uma paz inexplicável toma o lugar da preocupação. Nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou dentro de você. Isso é o poder do Espírito Santo. Transformar o coração antes de transformar a situação. Ele quer que você veja a provisão de Deus não apenas como dinheiro que chega, mas como graça que sustenta. Ele quer que você perceba que o maior sinal da presença dele é a paz em meio ao caos. O Espírito Santo é especialista em restaurar o invisível. Ele reordena pensamentos, reacende esperanças e traz à tona a coragem de continuar. Ele não te promete ausência de lutas, mas presença constante. Ele te lembra que não é a quantidade de dinheiro que define a tua segurança, mas o quanto você confia em quem te sustenta. Quando você aprende isso, o medo perde domínio sobre a tua mente e o coração começa a descansar. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o Espírito Santo está agindo. Ele está tocando o lugar da tua preocupação, o ponto exato onde a dúvida nasceu. Ele está soprando vida onde você achou que tudo havia terminado. Ele está reavivando a tua fé. Ele está te chamando a perceber que a verdadeira abundância não está nas tuas mãos, está na presença dele. O toque do Espírito Santo é a resposta que você procurava. É ele quem te lembra que, mesmo sem dinheiro, você nunca esteve sem direção. É ele quem transforma a escassez em confiança e o desespero em certeza de que Deus está cuidando de tudo. A lição da confiança. Confiar em Deus não é um gesto automático, é um processo que o Espírito Santo constrói dentro de você, passo a passo, até que o medo perca a força e a fé se torne natural. A confiança verdadeira não nasce no conforto, ela é forjada na incerteza. É nos dias em que o chão falta, quando o dinheiro acaba e as respostas não vêm, que o Espírito Santo começa a ensinar a arte de descansar. Ele te conduz a entender que fé não é ausência de dor, é saber que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece ruir. O Espírito Santo não te ensina a confiar através de discursos, mas através de experiências. Ele permite que a realidade te leve ao limite para que você perceba que o controle nunca foi seu.
Ele te deixa sentir o peso da preocupação para que aprenda o valor da entrega. Ele te deixa ver o fim dos teus recursos para te mostrar o início do cuidado divino. Confiar é abrir mão de entender para aprender a descansar. É o ponto mais alto da maturidade espiritual. Caminhar sem enxergar e ainda assim saber que Deus está guiando cada passo. Muitos confundem confiança com passividade. Confiar não é cruzar os braços e esperar. É continuar caminhando mesmo sem garantias. O Espírito Santo não quer que você pare. Ele quer que você caminhe no ritmo da fé. Ele te ensina a se mover com propósito, mesmo quando não há segurança humana. Porque a confiança não está nas circunstâncias, está na presença. Quando você confia, o medo continua tentando falar, mas você escolhe não ouvi-lo. É essa escolha que abre espaço para Deus agir. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Difícil é confiar quando o dinheiro acabou, quando as contas estão acumuladas e o amanhã parece incerto. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo quer te mostrar o verdadeiro poder da fé. Ele quer te ensinar que o que sustenta a tua vida não é o saldo da conta, mas o saldo da graça. Ele quer te conduzir a um estado de descanso onde o medo não dita mais suas decisões. Quando você confia, a mente se aquieta, o coração se estabiliza e a alma encontra um lugar seguro, mesmo em meio ao caos. A confiança que o Espírito Santo ensina não é cega, é iluminada pela fé. Ela não ignora o problema, ela o vê sob outra ótica. Ela entende que o deserto é um lugar de transformação, não de abandono. O Espírito Santo quer te tirar da lógica do controle e te levar para o ambiente da dependência. Ele sabe que, enquanto você tenta resolver tudo sozinho, o milagre fica travado. Mas quando você solta, quando finalmente entrega, ele se move com liberdade. Há um versículo que o Espírito Santo usa para moldar o coração de quem está cansado. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É nessa entrega que a fé amadurece. Confiar é parar de perguntar por quê e começar a declarar: eu confio. É aceitar que o tempo de Deus é perfeito mesmo quando o seu parece atrasado. É entender que a ausência de respostas não é um castigo, é uma estratégia divina para formar paciência, resistência e paz interior. Quando o Espírito Santo te ensina a confiar, ele também te ensina a discernir. Ele mostra o que é ansiedade e o que é direção, o que é impulso e o que é fé. Ele te leva a perceber que a preocupação não muda o futuro, mas a confiança muda a tua postura diante dele. A confiança é uma forma de adoração silenciosa. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem está comigo. Essa certeza é o que sustenta quando tudo falta. O Espírito Santo também revela que confiar é uma escolha diária. Hoje você pode sentir paz e amanhã o medo tentar voltar. E ele estará lá, lembrando que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Decidir confiar é resistir à lógica do desespero. É declarar que o controle pertence a Deus, mesmo quando a situação parece fora de controle. O Espírito Santo renova essa escolha todos os dias dentro de você, porque ele sabe que a confiança não nasce de uma vez, ela é construída. Há um poder silencioso em quem confia. O mundo pode olhar e ver alguém parado, mas Deus vê alguém sendo moldado. Enquanto todos se apressam, o Espírito Santo está te ensinando a esperar. E essa espera não é perda de tempo, é o solo onde a fé se fortalece. Ele quer que você aprenda que confiar é permanecer calmo quando tudo desaba, é continuar crendo quando nada parece possível. É a serenidade de quem sabe que o tempo de Deus é diferente, mas sempre perfeito. Quando o Espírito Santo vê um coração que confia, ele se move com poder. Ele abre portas que estavam trancadas, cria caminhos onde não havia trilha e traz respostas onde só havia silêncio.
Ele não te ensina a confiar apenas para suportar, mas para crescer. Ele quer te elevar a um nível de fé, onde as circunstâncias não definem mais a tua paz. Quando você chega a esse ponto, o medo perde o domínio, o desespero se cala e o coração encontra descanso em Deus. O Espírito Santo quer te lembrar hoje que confiar não é fraqueza, é força. É dizer, eu não tenho controle, e ainda assim continuar em paz. É caminhar com passos firmes em um chão que parece instável, porque quem te sustenta é o próprio Deus. Quando você confia, o céu se move ao teu favor. As coisas que pareciam paradas começam a se alinhar. A provisão que parecia distante começa a fluir. E mais do que isso, o teu interior se transforma. Você passa a enxergar a vida com olhos de fé, não mais de medo. E é aí que o verdadeiro milagre acontece. O testemunho interior. Há momentos em que o Espírito Santo usa histórias reais para fortalecer a fé. Porque nada toca mais o coração do que ver Deus agindo na vida de alguém que parecia sem saída. O testemunho não é apenas uma lembrança, é uma semente de esperança. Ele mostra que se Deus fez uma vez, pode fazer de novo. E cada testemunho começa no mesmo lugar, no limite humano. É no desespero que o milagre nasce. É na escassez que o Espírito Santo mostra sua abundância. É no silêncio que ele fala com mais clareza. Imagine uma mulher que por meses lutava para pagar as contas. Tudo o que ela tinha era uma fé cansada, uma esperança pequena e a convicção de que Deus não a deixaria desamparada. Um dia, sem saber o que fazer, ajoelhou-se e disse, Espírito Santo, eu não tenho mais força, mas eu ainda confio. Naquela mesma semana, uma porta se abriu de um jeito que ela não esperava. Não foi mágica, foi providência. Não foi coincidência, foi cuidado divino. O Espírito Santo não criou o dinheiro, criou oportunidade. Ele moveu pessoas, circunstâncias e detalhes invisíveis para mostrar que quem confia nunca é esquecido. Esses momentos não são exceções. São provas de que o Espírito Santo continua agindo. Ele quer te mostrar que a fé não é uma lembrança distante. É uma experiência diária. Quando alguém escolhe confiar, mesmo cansado, o céu responde. A ação divina não depende do tamanho da fé, mas da sinceridade do coração. O Espírito Santo vê além das aparências. Ele não olha para a conta bancária, olha para a entrega. Ele sabe o que você precisa antes mesmo que perceba, e enquanto você ora, ele já está organizando o invisível. O testemunho mais poderoso não é aquele que impressiona, é o que transforma. O Espírito Santo quer te ensinar a ver os pequenos milagres do cotidiano, a força para levantar quando tudo desaba, a paz que chega sem explicação, a palavra certa no momento certo. Tudo isso é o agir de Deus. O problema é que, na pressa de querer respostas, muitos deixam de perceber o processo. O Espírito Santo está sempre trabalhando, mesmo quando parece que nada acontece. Ele está preparando a estrutura do milagre dentro de você antes de manifestá-lo fora. Há uma diferença profunda entre esperar um milagre e viver uma vida de confiança. Quem espera um milagre quer uma mudança de fora para dentro. Quem confia vive o milagre de dentro para fora. O Espírito Santo quer que você aprenda isso. Ele quer te levar a entender que o maior milagre não é quando a conta é paga, é quando o medo é vencido. Porque o dinheiro pode acabar de novo, mas a fé madura nunca mais se perde. Você pode olhar para trás e ver momentos em que achou que não conseguiria, mas de alguma forma sobreviveu. Isso não foi sorte, foi o Espírito Santo te sustentando sem que percebesse. Quantas vezes você pensou que ia cair e algo te manteve de pé? Quantas vezes o desespero te empurrou para o limite e ainda assim algo dentro de você dizia, aguenta mais um pouco.
Esse algo não era força própria, era a presença de Deus te mantendo vivo, mesmo quando tudo dizia o contrário. O Espírito Santo transforma a tua história em testemunho quando você escolhe continuar acreditando. Ele usa o que te feriu para fortalecer outros. Ele transforma o que te faltou em mensagem de esperança. Cada prova que você enfrenta se torna ferramenta nas mãos de Deus. O teu sofrimento não é desperdiçado, é lapidação. E um dia, o mesmo lugar onde você chorou será o palco onde você glorificará. O milagre de confiar é silencioso, mas poderoso. Não precisa de plateia, só de sinceridade. O Espírito Santo não quer apenas que você conte histórias. Ele quer que viva o Evangelho. Ele quer que a tua vida se torne uma carta viva de fé. Que as pessoas olhem para você e vejam a paz de quem aprendeu a depender de Deus. Essa paz não vem da ausência de problemas, vem da presença constante do Espírito Santo. Quando o testemunho nasce dentro de você, as circunstâncias deixam de ditar o tom da sua fé. Você para de dizer quando Deus fizer e começa a dizer Deus já está fazendo. Porque o verdadeiro testemunho não é um evento, é um estado de confiança. É quando você entende que o Espírito Santo não trabalha apenas em milagres visíveis, mas na transformação invisível da alma. Hoje, Ele quer te lembrar que a tua história não é um acúmulo de fracassos, é um processo de redenção. Tudo o que doeu, tudo o que faltou, tudo o que se perdeu, está sendo usado para formar algo maior. O Espírito Santo está construindo dentro de você um testemunho vivo de que Deus continua fiel, mesmo quando o dinheiro acaba, mesmo quando as forças terminam, mesmo quando o silêncio parece demorado. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber que nada foi em vão. O Espírito Santo vai te mostrar que cada lágrima tinha um propósito, cada espera tinha um sentido, cada perda tinha uma lição. O milagre mais bonito não é ver o problema resolvido, é ver o coração curado. Porque quando o Espírito Santo muda você, o resto da vida começa a se alinhar naturalmente. Ele está te preparando para viver não apenas uma provisão, mas uma confiança que nunca mais se abala. Oração de entrega. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Deixe o peso que você carrega se acalmar, porque o Espírito Santo está presente agora. Ele não precisa de cenário, de templo, de multidão. Ele se manifesta no silêncio, na sinceridade e na entrega. É nesse momento que ele começa a agir, tocando o coração cansado, curando as feridas invisíveis, acalmando a mente que tenta entender o que só pode ser sentido. A oração de entrega não é um ritual, é um diálogo entre o céu e a alma. É quando você para de lutar com as próprias forças e começa a permitir que o Espírito Santo conduza o que você não consegue mais controlar. Coloque sua mão sobre o peito e diga em voz baixa: Espírito Santo, eu confio em ti, mesmo sem entender. Diga isso como quem entrega, não como quem repete. Deixe que essas palavras entrem em você e abram espaço para a paz. A paz que vem do Espírito não é a ausência de problemas. É a certeza de que, mesmo em meio ao caos, Deus está no comando. Essa paz começa a se mover agora, tocando o medo, desfazendo a ansiedade, dissolvendo a culpa. O Espírito Santo não está distante, ele está dentro de você, sustentando o que parecia prestes a desabar. Senhor, nesta oração eu entrego o coração de quem está ouvindo, o coração aflito, cansado, preocupado com o amanhã. Tu sabes das contas, das faltas, das portas que ainda não se abriram, mas também sabes o que há de fé, mesmo pequena, guardada lá dentro. Espírito Santo sopra sobre esta vida agora. Restaura o que foi quebrado. Reacende o que se apagou. Ensina a confiar de novo. Que cada pessoa que ora neste momento sinta que não está sozinha. Que a tua presença
é o maior sinal de provisão. Deus, nós não pedimos apenas solução, pedimos transformação. Ensina-nos a ver tua mão, mesmo quando o dinheiro acaba. Ensina-nos a crer que a tua graça é suficiente, que a fé não dependa do que temos, mas de quem tu és. Espírito Santo, toma o controle. Onde há desespero, traz calma. Onde há confusão, traz clareza. Onde há medo, traz coragem. Tu és o consolo e o poder. Tu és a voz que nos guia quando tudo parece incerto. Neste momento, que toda ansiedade encontre descanso. Que toda mente agitada encontre silêncio. Que todo coração inquieto encontre direção. Espírito Santo, toca cada área da vida que está paralisada pelo medo. Mostra que confiar é mais forte do que entender. Mostra que o cuidado de Deus é maior do que qualquer preocupação. Que cada palavra dita aqui se torne vida. Agora, se você sente o peso da falta, se o medo do futuro ainda tenta te dominar, repita em voz baixa: mesmo sem dinheiro, eu não estou vazio. Tenho o Espírito Santo e isso me basta. Diga isso até que o coração creia. Porque o Espírito Santo é a fonte que nunca seca, é o pão que nunca falta, é o amor que nunca falha. Ele está te lembrando que a fé é o verdadeiro tesouro e que confiar é a forma mais pura de adoração. Senhor, guarda essa pessoa sob teu cuidado. Que ela acorde amanhã sabendo que não caminha sozinha. Que o dia seguinte não traga pavor, mas esperança. Que cada passo seja guiado pela tua presença. Espírito Santo, fica conosco. Permanece mesmo quando não sentimos. Continua agindo mesmo quando não vemos. Tu sabes o que fazer, mesmo quando nós não sabemos. Essa oração é mais do que palavras. É uma entrega, é um ato de confiança, é um renascimento interior. Porque quando o Espírito Santo assume o controle, o impossível deixa de ser limite. A escassez deixa de ser medo. A fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Que cada pessoa que ouviu esta oração saiba: Deus ainda está no controle. O Espírito Santo está se movendo agora. E a paz que excede todo entendimento já está descendo sobre você. Propósito. Tudo o que o Espírito Santo quis te mostrar até aqui é que a confiança é a ponte entre o medo e o milagre. Quando você confia, mesmo sem entender, você se alinha à vontade de Deus, e quando há alinhamento, há movimento. O que parecia parado começa a se mover, não porque você empurrou, mas porque o céu começou a trabalhar a seu favor. É assim que Deus age, no tempo dele, na hora certa, do jeito certo. O Espírito Santo quer que você leve essa certeza para além deste momento de oração. O que você viveu agora não é o fim de uma mensagem, é o início de uma transformação. O Espírito Santo começou algo dentro de você e essa obra não será interrompida. Ele vai continuar te guiando, te ensinando a descansar quando a mente quiser controlar, te lembrando que o cuidado de Deus é mais constante do que qualquer falta. Confiar é continuar acreditando mesmo quando a vida insiste em testar sua fé. E é justamente aí, nesse desafio, que o Espírito Santo se manifesta com mais poder. Hoje, o convite é simples e profundo. Viva como alguém que confia. Não como quem espera que tudo se resolva de um dia para o outro, mas como quem já entendeu que a presença de Deus é suficiente. Quando o medo tentar voltar, feche os olhos e diga: Espírito Santo, eu ainda confio. Diga isso quantas vezes for necessário, até que o coração volte a se acalmar. É essa prática que mantém a chama da fé acesa. O Espírito Santo não quer apenas te consolar por um momento. Ele quer te ensinar a viver guiado pela confiança todos os dias. Amanhã, quando você acordar, talvez os desafios ainda estejam lá. Mas algo dentro de você terá mudado. Porque a confiança não muda as circunstâncias de imediato. Ela muda o modo como você as enfrenta. O Espírito Santo quer te tornar inabalável.
Quer fazer de você alguém que vive pela fé e não pelo medo. Ele quer que você saiba que a provisão de Deus não é um evento, é um fluxo constante. Mesmo quando parece pouco, o suficiente sempre chega. Porque o Deus que te sustentou até aqui não vai te deixar agora. O Espírito Santo está te conduzindo a um novo estilo de vida, uma vida onde a paz não depende do saldo da conta, onde a esperança não depende das notícias, onde a fé não depende de resultados, uma vida guiada pela presença. Essa presença que te acalma, te fortalece e te ensina a caminhar mesmo sem enxergar o caminho completo. Quando você escolhe confiar, o céu se alinha à tua fé e as coisas começam a se ordenar ao redor da tua obediência. Leve essa mensagem com você e não aguarde. Há alguém perto de você que também está lutando em silêncio, alguém que acha que Deus o esqueceu. Compartilhe esta palavra com essa pessoa. Seja um canal do Espírito Santo para que outros também aprendam a confiar quando o dinheiro acaba, quando o medo aperta, quando o mundo parece sem respostas. Porque o mesmo Deus que está restaurando a tua fé quer usar você para restaurar a de outros. Antes de encerrar, olhe para dentro de si e perceba o que mudou. A dor ainda pode existir, mas há algo novo: a paz. Essa paz é o selo da presença de Deus. O Espírito Santo está dizendo agora ao seu coração: você não precisa entender o plano, só precisa confiar em quem o escreveu. A vida com Deus é um aprendizado constante de soltar o que pesa e segurar o que edifica. E o que edifica é a confiança. Saia deste momento com a certeza de que Deus continua trabalhando. Ele não está atrasado, não está em silêncio, não está distante. Ele está operando exatamente onde você achava que nada mais podia ser feito. E enquanto você confia, Ele age. Enquanto você descansa, Ele move o que é invisível. Enquanto você ora, Ele prepara o que você nem imagina. Se esta mensagem falou com você, compartilhe. Deixe que outros também sejam tocados pelo Espírito Santo. E antes de sair, feche os olhos e diga uma última vez: Espírito Santo, eu confio em Ti. Porque é dessa confiança que nascem os milagres, é dessa entrega que nasce a paz, e é desse relacionamento que surge a verdadeira prosperidade. Que o Espírito Santo te acompanhe em cada passo e te ensine todos os dias que confiar é a forma mais pura de amar a Deus.